E é com muita alegria nesta hora que eu quero compartilhar da palavra de Deus com você. E hoje eu quero falar uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 37 e 38, que fala assim: E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava seus pés e os ungia com unguento. Fique ligada, fique comigo até o final. Eu quero pedir para você, dê o seu like, dê o seu joinha, né? Comenta, compartilha da palavra do Senhor. Vamos ser edificados nesse momento por esta palavra. A palavra de Deus, ela é muito completa, ela é muito rica em detalhes. Esta mulher foi adorar o Senhor porque ficou sabendo que ele estaria ali naquela casa, na casa de Simão, uma festa que Jesus foi convidado. Simão convida Jesus para estar ali participando junto com eles. E Jesus estava à mesa ali naquele momento. E esta mulher, ela fica sabendo que Jesus está ali. Ela não se limitou a chegar até aonde Jesus estava. Ela simplesmente queria encontrar com Jesus. E ela não poderia estar ali, porque ela era conhecida como uma pecadora. Ela não tinha nome, mas ela tinha... as pessoas reconheciam ela por uma reputação má, simplesmente pela reputação negativa dela. Ela era... aos olhos humanos ela era uma pecadora, aos olhos humanos ela era uma pessoa má, aos olhos humanos ela tinha uma má fama e ela era reconhecida assim. Então essa mulher, ela chega naquela casa e, não se importando com o que haviam de falar, com o que iriam falar, simplesmente ela quis adorar ao Senhor. Ela estava ali naquele momento que nada importava para ela. E ela se achega até os pés de Jesus. Eu gostaria de falar com você neste momento. Você que está querendo se achegar a Jesus, mas alguma coisa te limita, algo te impede de chegar aos pés dele. Não fique tímido. Não se limita por aquilo que você está vivendo, não se limita por aquilo que você está passando. Simplesmente adore ao Senhor. Decida hoje adorar o Senhor, independente das suas falhas, independente dos seus erros, independente do que você está vivendo neste momento. Porque aquela mulher, sim, ela era uma pecadora, mas ela não se importou com a situação da história da vida dela. E ela adora o Senhor, ela começa a chorar nos pés do Senhor. As lágrimas dela molhavam os pés do Senhor. Ela começa a enxugar os pés do Senhor com seus cabelos. E beija. Ela não para, ela não cessa de beijar os pés do Senhor. E não contente com essa adoração dela, porque ela poderia falar assim: eu já chorei, eu já me derramei, eu já enxuguei até os pés dele com os meus cabelos, eu já beijei, tá bom. Não, ela não ficou contente com isso, ela quebra o vaso de alabastro que ela levou, um vaso caro, e ela não se importa de quebrar aquele vaso. Ela se lança aos pés do Senhor, quebrando aquele vaso mais uma vez. Não se importe com aquilo que você está vivendo neste momento. Simplesmente adore ao Senhor com tudo que você tem. Adore a Ele com tudo que você levou para adorar. Não importa o que, mas adore. Aquela mulher, ela chega ali e ela não se limita. Ela não olha porque Simão tinha que ter feito essa honraria ao Senhor. Ela não se importou com quem fez ou quem deixou de fazer, se fizeram ou se não fizeram. Ela simplesmente fez a adoração que ela levou para o Senhor. Simão, quando ele
vê aquela mulher fazendo, né, esse tipo de adoração ao Senhor, nos pés do Senhor, ele pensa, se ele fosse profeta, ele saberia quem estava tocando nele. Se ele fosse profeta, ele nem deixaria ela fazer isso, se aproximar dele. E Jesus fala, você realmente falou bem, porque você é muito bom em julgar. Porém, esta mulher, eu cheguei na sua casa, Simão, você não fez o que você deveria fazer, você não me ungiu, você não me deu o beijo que você tinha que me dar, você não lavou os meus pés. Porém, esta mulher, ela fez tudo que você deveria fazer. Então, por isso, esta mulher está perdoada. Então, Jesus perdoou o pecado daquela mulher. Jesus perdoou. Essa mulher, ela foi adorar ao Senhor. Ela adorou ao Senhor, não se importando com o que queriam falar dela. Ela simplesmente chegou ali e adorou. Pela vida que ela levava, pela história que ela tinha, ela poderia pensar assim, chegar ali naquele ambiente onde eu não sou bem-vinda, onde eu não sou bem recebido, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Ei, se você estiver pensando negativo desse jeito, você nunca vai conseguir chegar nos pés do Senhor. Mas se você entender que você é falho, pecador, tem seus problemas, suas limitações, as suas dores, mas que você sabe que se Jesus está naquele momento, naquela hora, onde você está, Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida. Então ela, sabendo quem ela era, ela poderia ter se limitado. Porém, ela sabia quem Ele era. Quem Jesus era. E quando nós sabemos quem Jesus é, não importa o que somos e quem somos. O que importa é que Ele pode mudar as nossas histórias. Ele pode mudar a nossa vida. Então, quando você chegar aos pés do Senhor, não fique ouvindo a voz do inimigo falando que você não pode adorar, falando que você não pode ir, porque muitos de nós somos julgados pelo passado, pela vida que leva, pelas situações, pelas circunstâncias. Porém, Jesus, Ele não olha para isso, Ele olha para a verdadeira adoração do nosso coração. Ele olha para nós e Ele vê no profundo e no oculto, onde ninguém vê. Ninguém vê. Pessoas podem julgar. Pessoas podem falar, porém nós temos que se importar com o que Jesus fala de nós, com o que Jesus pensa de nós. E o que Ele pensa de nós, o que Ele quer de nós é a verdadeira adoração. O que Ele tem para nós é o melhor. Então, Jesus, Ele perdoa o pecado daquela mulher. Ele fala, minha filha, vai em paz. Os teus pecados estão perdoados. Ela foi ali adorar e ela saiu dali realmente curada. Ela saiu dali perdoada pelo Senhor Jesus. As pessoas nos crucificam pelos nossos erros, pelos nossos pecados. As pessoas às vezes crucificam de uma forma tão cruel hoje em dia. Ninguém está se importando mais com ninguém, com a história de ninguém, com a vida de ninguém. Simplesmente querem julgar. Porém, o Senhor Jesus, conhecendo e sabendo quem somos, Ele nos ajuda a vencer essa situação. Porque Jesus, quando Simão estava com aquele pensamento, Jesus simplesmente toma as dores daquela mulher. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: se as pessoas estão te atacando, se as pessoas estão te crucificando, se as pessoas estão te tacando pedra, não se importe com isso, porque Jesus, Ele é o teu defensor. Jesus, Ele te defende. Não precisa você mesmo querer, com a força do seu braço, lutar contra aquela situação, lutar contra aquelas palavras. Não precisa não. A sua luta não é contra o seu irmão. Então você tem que entender que, ainda que estão fazendo maldade com você, ainda que estão te crucificando, estão te julgando, você tem um defensor que é maior do que tudo isso. Você tem aquele que te justifica, que é Ele que conhece a sua história, é Ele que conhece a sua vida, é Ele que conhece a sua dor, a sua cicatriz. Então não se importe com o que as pessoas vão falar de você, não se importe. Não vá para as redes sociais tentar se defender, não precisa disso. Não precisa você se justificar, falar isso, falar aquilo, tentar se defender, porque você tem quem defende você. Você tem quem te defende, quem te justifica. Então nesta hora, pare, espere, porque Jesus mesmo toma as suas dores. Enquanto estava falando dele, enquanto estava falando assim, mas se ele fosse profeta,
saberia quem estava tocando, ele saberia quem estava ali nos pés dele, ele saberia, mas quando fala da mulher, ele defende a mulher. Então, neste momento, não se importe. Só lembra de uma coisa: Jesus está vendo a sua história e verdadeiramente Ele procura aquele que adora Ele em espírito e em verdade. Se você está com uma adoração perfeita, não importa se vão dizer assim, ó, pecou não sei quantos minutos atrás, aqui, estava ali, estava fazendo coisa errada, mexe com isso, mexe com aquilo, faz isso, faz aquilo, não se importa. Não se importe com isso, adore ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, faça aquilo que está proposto para você fazer na sua adoração. E Jesus, Ele é fiel para mudar a sua história. Se arrependa de verdade, porque Ele é fiel para mudar a sua vida. E todos que estão ao seu redor, todos que estão na sua casa, vai ver quem verdadeiramente é Jesus na sua vida, porque a sua história será mudada. Você será lembrado aonde você passar. Aonde você estiver, você será lembrado pela sua adoração perfeita ao Senhor. Adore, simplesmente adore. E se você gostou desse vídeo, comenta, dá o seu like, compartilha, faça parte desse ministério House Church Brasil, em nome de Jesus, a igreja do seu lar.